Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou André Bulcão, veterinário, apresentador deste programa. Hoje a gente está aqui com a doutora Fernanda, patologista clínica. Deixar ela se apresentar. Meu nome é Fernanda Velasque, as pessoas me conhecem como Fernanda Velasque. Eu sou egressa da Universidade de Jaboticabal, Universidade Unesp de Jaboticabal. Vim para cá em 2007. Servi o exército, depois a gente fala mais sobre isso. E eu sou proprietária do laboratório Citopet. Também proprietária da empresa Citopet Cursos, né? Que é uma empresa que ministra cursos de interpretação de exames. E estamos aqui para ajudar no que você precisar, André. E como é que começou o trabalho seu? A ideia de trabalhar com patologia clínica? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu escolhi Jaboticabal, né? Na época eu acabei passando em Uberlândia, passando em Viçosa, mas eu fiz a opção de escolher uma universidade estadual e de São Paulo. Isso foi uma opção minha, pelo recurso que São Paulo tem, por ser uma universidade estadual. E lá, o meu sonho, quando eu saí daqui, era ser clínica de pequenos animais, não era ser patologista clínico. Então, a gente tem aquele sonho, né, de, o animalzinho pequenininho e bonitinho, e eu quero ser doutora de animalzinho e tal. E também foi assim mesmo, porque eu nunca tive nenhum animal de estimação. E aí eu falei, não, eu vou ser clínica. E comecei a trabalhar em cima da clínica. E assim foi até eu fazer meu estágio curricular. Meu estágio curricular foi todo com clínica. Mas eu, desde o último ano de faculdade, que eu era uma estagiária de iniciação científica da patologia clínica. Não por ser patologia clínica, mas por estar dentro do hospital. Então, eu achava que para você ser um bom clínico, na minha época, que ultrassonografia não era tão frequente, eu tinha que saber duas coisas. Interpretar exame e saber raio-x. Porque a gente não tinha ultrassom como hoje em dia a gente tem. E aí eu fui me matando para fazer estágio nessas duas áreas. E nessa ocasião, o professor de patologia clínica me ofereceu um projeto de iniciação científica e eu abracei essa ideia. Mas não perdi a vontade de ser clínica. Quando eu me formei, ele me ofereceu mestrado, eu falei, não, eu quero clínica. Quero clínica médica, eu não quero patologia clínica. E eu trabalhei durante um ano inteiro com uma professora lá chamada Marileda, e eu trabalhei só com nefrologia e urologia. Ela tem um serviço. Foi minha orientadora no estágio curricular. Então, ela tem um serviço de nefrologia e urologia, e lá fiquei um ano. E ali eu decidi, não quero clínica mais. Porque, assim, a área de nefrologia é uma área que você vê se realmente você quer tratar e ver os animais sofrerem, e ver os animais sendo eutanasiados. Na verdade, eu percebi, assim, não é pra mim. Né, eu acho que emocionalmente vai ser um pouco mais difícil. E eu acabei voltando, né, o meu orientador continuava sendo meu orientador, mesmo eu trabalhando na Nefriuro, ela estava comigo, mas ele só me emprestou. E aí eu acabei voltando para patologia clínica. Só que nessa situação eu tinha uma vivência de clínica já muito grande, porque eu trabalhei junto com os residentes. Então foi realmente muito bom, porque eu consegui, quando eu cheguei na patologia clínica, eu já tinha uma vivência de clínica gigante. Então eu consegui associar as duas coisas. Então, eu consegui associar. Eu fui para ser uma patologista clínica, mas eu acabei indo para a área de interpretação de exame, levando e focando na área de clínica, entende? Então, aí eu fui abraçar a patologia clínica de verdade. Então, e foi maravilhoso, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu consigo ajudar muito mais animais assim, eu consigo ajudar muitas pessoas indiretamente, seus proprietários, seus tutores, os veterinários, e para mim foi excelente. Então eu caí nessa área e aí ninguém mais me tirou dela. E aí você fez o mestrado? Isso, aí eu entrei no mestrado, eu acabei esse ano, que era um ano de nefrologia e urologia, terminei ele, aí eu entrei no mestrado, do mestrado eu segui para o doutorado e no final das contas fiquei em Jaboticabal 12 anos seguidos. E aí, voltei pra cá. E aí, quando eu voltei pra cá, eu tinha duas opções. Porque lá, eu ministrei aula, né, na patologia clínica, na graduação, durante 6 anos seguidos. Então, no final, eu já dava mais aula que o meu orientador, já aplicava as provas. Então, eu fui realmente docente da patologia clínica. E eu amava dar aula. E eu falei, eu vou espalhar meu currículo por aí, ou vou ser clínico, então eu vou abrir um laboratório. E aí, não que uma coisa impedisse a outra, né? Mas eu precisava ter condições para poder abrir um laboratório e minha família não teria. E aí eu falei, não, eu vou ser professora. E aí, como eu já era doutora, ninguém aceitou meu currículo. Que é uma realidade, né?
O doutor é caro, né? É. O doutor é caro. E aí acabou que eu não tinha emprego. Então eu falei, então não vou deixar de abrir meu laboratório não, eu vou servir o exército. Aí eu entrei como veterinária do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e lá fiquei 7 anos. E no 2º ano, aí eu comecei a abrir uma biboquinha de um laboratório, juntando um pouquinho. E aos pouquinhos a gente foi indo. Hoje aí a gente tô completando 14 anos de laboratório, mas foi uma luta muito grande para conseguir. É porque aqui em Brasília a gente, até pouco tempo atrás, a gente tinha muito pouca opção de laboratório, Exato, né? muito pouca opção. E éramos 3, 4 laboratórios. Hoje a gente tem inúmeros laboratórios, né? Mas não foi fácil, né? Porque não é simples, né? Nenhum negócio é simples, né? Mas quando você não tem recurso, você tem que conseguir de pouquinho em pouquinho. Então, primeiro era tudo muito manual, e depois, né, a gente foi indo devagarzinho. Eu lembro que eu trabalhei 4 anos sem ganhar nenhum real do laboratório para poder juntar dinheiro para poder comprar meu primeiro computador. Então, foi uma escala, mas foi muito gostoso, né? Fez parte da minha vida, faz parte da minha vida. Uhum. E o que eu tenho hoje é uma conquista muito grande, muito esforço. E é uma área, assim, essencial, né? Pra gente poder até direcionar o que você vai fazer. Não tem como você clinicar sem exame, né? Não existe clínica sem exame. Cada vez mais a veterinária ela está se especializando mais nas suas áreas e cada vez dependendo mais de exames laboratoriais. Não tem como. Eu brinco assim, a gente está na coxia de um espetáculo, mas sem esse cenário, isso não acontece. Então não tem como. E por isso depois eu acabei indo para a área de interpretação de exame, porque o clínico tem muita defasagem em interpretação de exame, assim, é bem gritante a situação. Isso não é uma situação Brasília, é uma situação Brasil. Eu cheguei aqui a comentar, acho que com a Paula Rafaela, né? Que a gente acaba se fechando muito em modelo. E aí não foge daquele modelo. Aí a gente pega, né? Por exemplo, tem isso, então é isso. Isso. Não consegue isso. raciocinar fora daquilo ali. Exatamente. A gente tem pessoas que não sabem interpretar exame, isso é a grande maioria, né? E além disso, essa pessoa que não sabe interpretar, ela quer o milagre do diagnóstico naquele exame que ela já foi difícil para ela pagar. Então, e não existe milagre. Não existe interpretação cega, existe interpretação raciocinada. E você não teve isso na faculdade. Não teve. Não. Sabe o que acontece na faculdade, né? Você tem 2 disciplinas, a patologia clínica e a clínica médica. A patologia clínica, ela quer formar patologista clínico, ok? O patologista clínico, ele não tem vivência clínica, definitivamente. Não. Né? Porque ele foi formado como patologista clínico e ele não foi ver o animal lá na clínica. O clínico, ele não tem vivência laboratorial, beleza. Aí o que acontece? O patologista clínico quer formar clínico. O clínico, ele quer medicar aquele animal. Ele quer medicar aquele animal, ele quer curar aquele animal, mas ele também não teve patologia clínica como interpretação de exame. Então, a interpretação de exame, ela fica numa lacuna. Então, nem o professor de patologia clínica te ajudou e nem o professor de clínica te ajudou. Primeiro, porque não é tudo que ele sabe. Segundo, porque ele não tem tempo. As disciplinas são curtas, né? Então, você também não tem tempo. Então, a interpretação de exame fica um vácuo. Então, o cara não sabe. Então, aí o que acontece? Fica esse vácuo e ele vai fazer toda a diferença. E assim, é muito difícil para um profissional pegar um livro de patologia clínica e ler feliz e contente e achar que aquilo é super agradável, porque não é. É extremamente indigesto. Um livro de patologia clínica é um saco. Porque então, ele é muito difícil, né? Claro. Que você precisa, e é só nele que você vai achar a interpretação. E não vai ser muito bem focado na interpretação, entende? Então, por isso fica essa lacuna. Então, a gente tem uma defasagem muito grande. Nos clínicos, na interpretação de exame, eles não interpretam bem o exame. Então, por isso que eu comecei a dar aula. E você falou da Paula Rafaela, ela está fazendo meu curso atualmente, na minha turma atual. E você vê as pessoas que às vezes estão 15 anos, 20 anos clinicando, e na hora que você começa a falar, a pessoa fala assim, eu realmente nunca interpretei exame. Então, faz muita diferença. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero, mas eu consigo botar umas sementinhas, entendeu? Uhum. Porque o laboratório Stopet, ele não é só o comércio de exame, ele é te ensinar como interpretar esse exame. Porque faz toda a diferença para todo mundo, né? Desde
Desde o dinheiro que o tutor vai gastar, desde o diagnóstico acertado, desde do sucesso do tratamento. Então, tudo faz diferença. E o que eu falo para os meus alunos, você interpretando o exame, você consegue mostrar para o tutor que você sabe o que você está falando. Você tem fundamento. Você não dá esperança para ele que não existe. Você fala a realidade das coisas, entendeu? Então, é uma experiência muito, muito boa, assim. Pelo menos as pessoas que têm me acompanhado, elas têm tido um up, assim, absurdo. E vai ficando acima, assim, do pessoal, sabe? Mas é bem legal. Eu sou meio enjoado com esse tempo. Por exemplo, se eu pego um exame, eu vou atrás para saber o porquê daquilo, porque às vezes a clínica e o exame não batem, então eu preciso saber o porquê daquilo. Isso. E você sabe o que é o pior? Você não tem interpretação de exame sem fisiologia. E a fisiologia aí também que ninguém quer rever mesmo, e não tem como eu ensinar a patologia clínica sem rever a fisiologia das coisas, porque da onde que vem o que está acontecendo de alterado, né? Então, é uma preguiça, mas na verdade, assim, é o tempo de hoje, tem muita coisa para fazer, as pessoas não têm tempo de nada, então, assim... Hoje em dia tudo muito imediatista, né? Total. E aí você parar para olhar aquele exame, ler, ir atrás para saber o porquê daquilo ou não. Não. E aí o que você falou, viram modelos. Então, assim, ó, se é trombocitopenia, vou tratar com dox, acabou. Né? Se é uma anemia... Mesmo que seja uma anemia no processo inflamatório crônico, eu vou ficar lutando com essa anemia e dando ferro sem menor critério. Então, são vícios que a gente vai pegando e que a gente desfaz quando a gente ensina, entendeu? E faz toda a diferença, porque às vezes o estresse de um clínico e não resolver certos problemas também é porque ele não sabe que uma anemia de processo inflamatório crônico ela vai acabar sozinha daqui a algumas semanas depois de uma piometra. E ele vai quebrar a cabeça querendo saber por que esse animal está anêmico, e por aí vai, são inúmeros exemplos. Então, está sendo uma experiência muito legal trabalhar tanto na área de ensino, quanto na área comercial de exames, entendeu? Para mim está sendo muita diferença. Você dá aula há bastante tempo, né? Eu dou aula há bastante tempo, eu dei aula em Jaboticabal durante 6 anos, depois eu vim para cá, dei aula na UPS, então ministrei aula na UPS por 3 anos e meio, e minha aula não é para formar patologista, é para formar clínicos que interpretam o exame. É porque o ideal seria que realmente tivesse essa... Sabe o que é? Essa simbiose entre os dois. Vamos supor que você tem 40 alunos numa classe. Quantos vão ser patologistas clínicos? 1, 2. Eu tive aula com o André Selmi. Sim. E aí, uma vez, deu uma treta lá, porque ele virou e falou assim, cara, daqui, não são todos vocês que vão ser cirurgião. Exato. Quem quiser ser cirurgião vai se aprofundar e vai correr atrás. É o que eu penso. Então eu não tenho como forçar vocês uma coisa que nem todos vão querer. Certamente. Então o conteúdo está aqui. Exatamente. Então eu mostro o que é patologia clínica na visão de um patologista para quiçá uma dessas pessoas tenha interesse em seguir nessa área. Mas vai ser 1, vai ser 2, enquanto os 40, quantos vão ter que interpretar exame? Talvez 30. Então, para mim, é muito mais vantagem ensinar essa galera a interpretar exame, e aquele que quer ser patologista, ele vai se aprofundar naquilo. Então, eu mudei totalmente meu contexto. Desde a época de Jaboticabal, que a disciplina mudou totalmente. Para mim, a interpretação de exame acabou. Então, dei aula na UPS por 3 anos e meio. Depois, o laboratório foi crescendo, foi ficando difícil para eu fazer as duas coisas. Mas o amor por dar aula não acabou. Então, eu resolvi abrir uma empresa e dar aula na hora que eu quero. É melhor, é mais tranquilo, não é? Né? Então eu abro as turmas, as pessoas fazem, e assim, era muito acaba difícil. Também que você tem... O nível de alunos também acaba ficando diferenciado. Porque você pegar o pessoal ali que está realmente interessado naquilo. Exato. E assim, como é que eu faço para o clínico voltar para a cadeira da escola? Entendeu? Eu, dentro da faculdade, eu não conseguiria fazer isso, porque ele já passou dessa fase. Então foi uma forma de eu pegá-lo de volta e ensinar. E para a pessoa que tem vários anos de clínica é perfeito. Porque ela fala, pô, já vi isso e já fiz errado. Nossa, eu já vi isso e não sabia o que era. Então, faz muita diferença. E faz ela ter senso crítico no resultado do exame que o laboratório vai dar. Entende? Porque eu não ensino só ela a interpretar um exame resultado cego daquilo. Não, ela tem que questionar o laboratório. Ela tem que perguntar, não, isso aqui não tem coerência. Eu preciso que você repita. Preciso que você reveja. Ela tem que ter senso crítico do resultado. Ela não pode simplesmente acreditar no resultado do laboratório e pronto. Não faz sentido.
Entendeu? Então, isso também é uma forma dela questionar e ver se realmente tem coerência o que está sendo feito. Então, é de um valor incrível, assim. Uhum. E tem tido uma procura maior pelo curso ultimamente? Nossa. Já mestrei aula para 600, 700 veterinários praticamente de Brasília já. E todas as turmas têm bastante gente. Agora eu acabei tendo uma quantidade grande de alunos querendo fazer, porque eles estão tendo aula online. E aí ficou defasado. Não é a mesma coisa. Então, eles procuraram um curso presencial. Né? Eu tenho curso presencial também, tenho curso EAD. Então, que a pessoa pode fazer na hora que ela quer, olhar, voltar, tem 3 meses para assistir, também é legal, e eu consigo atingir pessoas de outros estados, né? Mas, não só aqui em Brasília, mas em outros estados também, é porque eu não tenho tempo para ficar me deslocando, entendeu? Assim, não dá. O laboratório me toma muito tempo, ainda mais com os exames citológicos que só eu faço lá, e não é isso também, né? Apesar de eu ter 8 veterinários trabalhando, eles precisam também de assistência. Tem a veterinária que está comigo há 6 anos e continua tendo dúvidas. E me procurando sempre. Então, enfim, não é fácil para poder Isso é legal também, você ter essa interação, eu tô com eles o tempo inteiro. Né? Eu acabei de falar de você, eu acabei de dar 10 laudos de histologia, vim correndo para conseguir chegar aqui e vou voltar direto para lá. E é muito bom, a gente trabalha muito junto, né? A minha equipe é uma equipe, assim, maravilhosa, não só pela formação, você está falando da UNB, todos eles são ex-residentes da UNB, muitos deles, uma delas não, trabalhou no Butantan há muitos anos, metade são mestres, e eu faço questão que sejam, que tenham uma formação boa, e que ali continuem trabalhando, né? Então, o Citopet, ele é um R3, um R4, um R5. Que a qualidade seja cada vez melhor. Tem que ser. E assim, não é só o que o veterinário pediu. É descobrir coisas que ele não pensava. Entendeu? Que é bem isso que acontece lá no Citopet. Ó, mandou uma infusão, era um transudato modificado, o veterinário não deixa passar. Não, isso aqui é ruptura de vesícula biliar. Porque tem um macrófago assim, tá fagocitando assado, tá assim, assado. Não é. Isso aqui não é um transudato modificado simplesmente. Isso aqui é uma urina. Então, liga pro veterinário e fala, ó, rompeu aí alguma coisa, pode abrir. E a pessoa fala, mas não era minha suspeita. Eu falo assim, então você abre. Ou então, como abre, tem uma vesícula biliar rompida e por aí vai. Então, ou então a gente liga e fala, esse animal vai entrar em oligúria, porque a urinálise está mostrando isso. Então, são situações em que a gente está falando, para você ter uma ideia, a gente está falando de interpretação de exame, os primeiros alunos do meu curso de interpretação de exame foram os meus veterinários. Todos eles sabem interpretar exame, todos. Por quê? Para flagrar o erro. Né? O erro de um resultado. Se ele não sabe interpretar exame, ele não vai flagrar o erro. Então, assim, uma ALT que está alta, fosfatase alcalina, que está dando um valor baixo porque é uma amostra termolizada, ele vai pedir para um técnico, faça por outras técnicas, porque a gente tem que descobrir qual que é o mais preciso. Né? Dá um valor discrepante, vai ligar para o veterinário e falar assim, ó, não tem como fazer isso, porque o valor é discrepante, cada máquina está dando um valor e eu não posso liberar um resultado para você. Então, o Citopet, ele vai sempre ter esse nível de qualidade, porque eu sou muito chata. E tem que ser assim. Lá vocês fazem mais pequenos ou vocês fazem... 99,9% pequenos. O que está acontecendo conosco é que 50% dos nossos exames já são de felinos, né? Então, a gente tem 50 de felino e 50 de cães. Já estamos nesse nível já, porque a quantidade de felinos tem aumentado bastante, né? Então, e o exame laboratorial de felinos é muito mais difícil de fazer. Ele é quase artesanal, sabe? Porque realmente a máquina não gosta de felino de jeito nenhum. E a gente tem que conferir tudo. Então, a gente acaba sendo um pouco referência, assim. Então, mais grandes, a gente tem condição de fazer, né? Às vezes chega exames de equino lá, de alguns criadores e tal, que são veterinários e que mandam pra gente, a gente faz. Mas tá longe de ser uma rotina pra mim. Vocês ficam aonde? A gente fica no Jardim Botânico. Tá, E como é que, se você pudesse definir a importância da própria patologia clínica, como você definiria? Eu acho assim, clinicar é a mesma coisa que desvendar um grande crime, né? Se você não tem as pistas para que isso aconteça, para você descobrir qual é o grande culpado, né, do que está acontecendo com esse animal, você não vai conseguir clinicar bem, né? Definitivamente, vou te dar um exemplo aqui bem empírico, assim,
definitivamente, uma anemia não pode ser tratada da mesma maneira sempre. Elas têm causas diferentes e elas têm... E são completamente diferentes, os tratamentos completamente diferentes. Então, assim, tudo que a gente interpreta bem, a gente trata bem, a gente monitora bem e a gente cura mais. Eu acho que a diferença de um clínico ter mais sucesso ou não ter, ele errar menos e acertar mais. E sem exame ele não vai fazer isso. Então, a patologia clínica, o exame laboratorial, ele é o suporte, não adianta. Você não vai conseguir fazer sem, né? E não só diagnóstico, mas monitorar isso. Né? Então, não tem como. Então, se você não sabe interpretar, né? Se você desvaloriza a patologia clínica, você muda de área, porque clinicar você não consegue. Não consegue. Então, e não é só isso, né? Não é só ter o exame, mas ter um exame de qualidade. E interpretar o exame de qualidade. Né? Porque para quem não sabe interpretar, qualquer exame vale. Quem não sabe interpretar mesmo. Porque assim, pelo menos assim, os meus pacientes, eu recomendo que a gente faça exames sempre frequentes. Exato. Até porque eu tenho o padrão daquele animal. Exatamente. Porque sabe o que acontece também? Se a gente não faz isso, o que é o ideal? Cara, o animal é jovem. Até ser 1 ano de idade, se dá uma monitorada. Ele tem 1 ano de idade, todo animal que faz 1 ano de idade, porque a gente tem alterações de filhote, mas quando ele tem 1 ano de idade, você tinha que ter, tipo, a carteira de identidade de exame daquele cara. Sabe por quê? Porque você nunca vai saber qual que é o referencial daquele cara. Porque valores de referência também levam a erro. Os nossos valores de referência não são nem dos cachorros brasileiros, dos gatos brasileiros. São dos grandes autores que não são nem da nossa situação, da nossa atmosfera, do nosso clima, da nossa seleção natural de raças. Isso faz com que mude bastante, isso, né? Muda muito. Então, assim, não é. Então, assim, o que vale? A referência do seu animal. Aquilo que vale. Mesmo porque a gente tem parâmetros laboratoriais que nós temos amplitudes de 200 a 2.000. Se você esperar chegar mais que 2.000 para falar que tem algum problema, porque se aquele normal daquele animal 250, 500, 700, aquilo ali é um absurdo de aumento. E, na verdade, ele teria que sair de referência por 2.000. Entendeu? É a mesma coisa que eu falo muito, sabe? A gente tem muita mania de interpretar creatinina de uma maneira muito empírica. Né? Aumentou creatinina é problema renal, primeiro erro, isso não quer dizer nada. Segundo, um animal que está com valor de referência de creatinina também não quer dizer nada. Por quê? Porque se eu pego um pincher que tem uma creatinina 1,3, você pode ter grande certeza que ou ele está muito desidratado, ou ele já tem algum tipo de doença renal, tem uma grande chance. E você só vai saber com algo que ninguém sabe interpretar, que é a urinálise. Porque para mim é um dos exames mais ricos que nós temos. E que as pessoas têm menos conhecimento e que menos solicitam e que têm mais preguiça. Porque, assim, 99% das pessoas mandam urinálise só para saber se tem uma infecção. Eu tenho uma... Eu fui atender, inclusive, fiz uma... Dasha, acho que de 12, 13 anos. Ela periodicamente, a cada 6 meses, ela faz. Perfeito. Urinálise, relação proteína-creatinina urinária, ultrassom e os exames de sangue. É isso. Religiosamente. É isso. Então não adianta. Né? Então eu estou dando exemplo de valor de referência de creatinina para você. Mas, né, vacina do princípio que a creatinina para se elevar precisa de 75% da função renal está comprometida. Se você for esperar chegar nos 75, você e pode... ela é proporcional à quantidade de músculo que esse animal tem. Não posso pegar um chihuahua com 1,3 de creatinina, que é até 1,5, e achar que isso tá show. Porque não tá. Seria diferente de um fila. Exatamente. Entendeu? Igual a gente. Né? Eu sou uma pessoa magra e tal, tenho creatinina 0,6, 0,7. Uma pessoa que é super musculosa vai ter 1,2, 1,3. Então é a mesma coisa. Então o valor de referência também emburrece. Entendeu? Então, o ideal seria que a gente conseguisse estabelecer um valor de referência nosso. Mas mesmo assim, você ainda tem que interpretar em cima do valor de referência do seu animal. Porque é individual. Entendeu? Então é isso não acontece. Então, assim, se a gente pudesse fazer o mínimo... É diferente fora daqui. Por exemplo, se você vai nos grandes hospitais dos Estados Unidos, na hora que o animal entra lá no seu ambulatório, ele já está com 50 bioquímicos impressos, e o hemograma e aquilo, toda vez que ele pisa lá, ele tem isso. Então, você tem a referência daquele animal ali desde quando ele era jovem. Eu atendi uma
Uma gatinha desde pequenininha. Então, eu sabia que ela tinha um dos valores ali, que teoricamente dava alterado, mas todo o exame dela era daquele mesmo jeito. É isso. Então, eu sabia que aquele era o padrão dela. É isso. Isso não acontece só na veterinária, né? A gente vê em humano também. Até hoje, a gente ainda tem médico que continua vendo uma glicemia 110 e fala que você é pré-diabético. É assim, eu tenho diabetes, então eu faço acompanhamento a cada 6 meses, cara, e é uma carrada de exame que eu faço por vez. Não tem por que eu chegar para uma pessoa que tem normalmente... Da outra vez, me pediram até um antígeno de um trem, que era para saber se eu produzia insulina direito ou não. Exato. Então, todo esse... E tudo, é hemoglobina glicada, é encioma, é IR, a dosagem da insulina. Então, é um conjunto de fatores para você interpretar se realmente aquela pessoa, ela é pré-diabética. Não, você não pode pegar cegamente e falar, não, a glicemia é 108, então você é pré-diabético, que isso não faz sentido. Então, isso não acontece na veterinária, porque depende até do momento em que foi coletado. Cara, tanta coisa. Até o estresse aumentou o cortisol, você aumentou a sua glicemia. Então, isso também acontece, e na veterinária mais ainda, né? Então, realmente faz toda a diferença. Então, você saber patologia clínica faz toda a diferença. Ele é o grande suporte, você não clínica sem. E quais são os principais erros na coleta? Porque a coleta interfere em todo o resultado. A gente fala que são as causas pré-analíticas, né? Então, as causas pré-analíticas, elas fazem toda a diferença no resultado do exame. E é muito, muito louco isso, porque também não vai ser qualquer laboratório que vai te dizer isso. Não é qualquer laboratório que vai colocar a informação, a observação. Não é qualquer laboratório que vai dar um resultado discrepante, ele vai te ligar e vai falar, me manda uma nova amostra. Não vai. Porque existe sempre aquela ideia de que quanto mais a amostra rechaçar, pior eu sou como laboratório. Errado. Quanto mais amostra eu peço para te dar um resultado perfeito, mais você tem que confiar nesse laboratório. Ele não está com medo de perder o cliente por causa disso. Ele quer te dar um melhor resultado. Então, quais são os maiores erros? Hoje, o campeão de erro são 2 fatores. É aglutinado plaquetário e hemólise. Esses são os principais. Né? E são causas... e são problemas básicos do dia a dia. Desde aquela pessoa que faz um garrote e fica horas ali com aquele garrote tentando pegar aquela amostra não vem, e você fica ali até sair aquela única gotinha, aquilo ali você colocar dentro de um frasco de EDTA, até você simplesmente não homogeneizar ele cheio de agregado, colocar a agulha, colher a amostra, tá na seringa, e daí você vai procurar o tubo. Coisas assim básicas, que você vai errar muito. Nesses casos, aqueles coletores que você já acopla o tubo, ajudaria ou não? Ajudaria totalmente. Você só não pode esquecer de homogeneizar, sim, né? Sim. Né? Então, lá no consultório eu optei exatamente por um desses, porque aí eu não tenho que ficar procurando tubo. Perfeito. Você não precisa ficar procurando, você vai colher a quantidade certa, você não vai lisar essas células, porque o vácuo ele é perfeito para isso, diferente de você colher com a agulha e colocar dentro do tubo, porque... porque o ideal é você colocar e deixar o próprio vácuo. Nem precisa fazer isso. A amostra de sangue não pode voltar pelo bisel, ela só entra pelo bisel. Então, o ideal é tirar a tampa. Você tem que tirar a tampa e passar pelo frasquinho. A gente pingava EDTA na seringa e levava a seringa. Mas a gente tá na época, né? Essa aqui também era minha época. Essa também era minha época. Então, a gente não tinha nem tubinho de tampa roxa, tampa vermelha, com EDTA, não existia isso, né, lá em Jabuticabal. Lá em Jabuticabal, uma faculdade pública que precisava de restrição, então a gente puxava, pegava um tubo de vidro, colocava o sangue para bioquímico, colocava um esparadrapo, colocava em 1 ml, pingava uma gota de EDTA, mas olha o perigo de diluir essa amostra, né? O que não acontece nos frasquinhos de tampa roxa, tá? Os frasquinhos de tampa roxa não tem diluição de amostra, mesmo que você coloque menos amostra do que o tubinho pede. São microgotas, aquilo ali não vai diluir jamais o seu exame. Mas você colocar manualmente gota, aí assim, a gente tem outra situação, né? Então, e o volume também interfere no... Depende. Que vai no frasco. Eu não vejo muita alteração, por exemplo, se eu tenho um frasco de 4 ml e colocar 1. Eu já fiz um experimento assim, em que eu peguei, por exemplo, uma seringa, 10 ml desse animal e coloquei num tubo de 4, né? Em quatro tubos que cabem 4 ml. Botei 1 ml, no outro 2, no outro 3, no outro 4. E aí eu homogeneizei tudo e passei na máquina em série. Eu fiz isso em 15 animais seguidos. Eram todos da mesma raça. Eram todos perfeitos, eram todos doadores de sangue. Eu falei, vamos ver qual que é dessa bagaça aí.
E, na verdade, a gente não tem diluição da amostra. Então, assim, não existe. A quantidade de hemácias, ela foi simplesmente a mesma. Alteração muito discreta que não era uma alteração significativa. O que acontece? Acontece que quando você tem um pouquinho mais de EDTA, você tem uma crenação das suas hemácias. Então, a hemácia, ela perde um pouquinho a sua conformação. A quantidade de hemácias, ela não vai mudar. O que vai mudar é o volume dela. Porque como ela vai ficar um pouquinho mais mamona, sabe? Ela vai dar uma crenada, ela vai ocupar um pouquinho menos de espaço. Então, na hora que você vai rodar o hematócrito, né? Principalmente se você faz ele manualmente, na centrífuga, dá mais erro do que se é na máquina, ela vai ter um pouquinho menos de espaço. Então, você vai ter, tipo, 1 a 2, não passa muito disso, por cento de hematócrito a menos. Mas isso, assim, não vai, em nenhum momento, alterar um diagnóstico por causa disso, entendeu? Então, não é tanto problema, assim. Eu acho pior é colocar no frasquinho pequeno, quando você coloca a amostra exagerado, não consegue homogeneizar e traz microcoágulo, aglutinação plaquetária. Isso pra mim é muito pior. Que complica Complica muito, porque você não consegue saber a quantidade de plaquetas que tem, porque não adianta você achar que você vai estimar daqueles agregados plaquetários que estão ali e você vai falar pro clínico. Porque muita gente pergunta isso, né? Será que você consegue estimar o quanto de plaqueta que tem nesses agregados aí, para eu saber se essa contagem... Ficam sobrepostas, né? Tem como saber. O que os contadores eles fazem? Depois que ela tá tudo sobreposta, ela vai contar. Em vez de contar 100 ali, ela vai contar uma. Então, em vez de um animal que tem 400 mil, vai ter 50 mil, dependendo do grau. É proporcional à quantidade de agregados plaquetários que tem, a quantidade é proporcional à subestimativa que vai ser realizada, entendeu? Só que eles falam assim, pô, mas aí quanto de plaqueta que tem? Eu não tenho como eu pegar um agregado daquele e virar aquilo número. Não existe isso. Do mesmo jeito que você pega assim, eu pego 10 microlitros para fazer um esfregaço. Só que o meu tubo, vamos supor, tem 2 ml de sangue. Como é que eu posso te falar que no outro 10 microlitros que eu pegaria não tem um agregado maior? Entendeu? Não tem como. Então, assim, colher de novo. Na verdade, é uma amostra da amostra. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala em agregado, é um micritocoágulo. Então, eu posso pegar um microcoágulo, mas eu posso ter um maior dentro do frasco que eu não peguei na minha pipetagem, entendeu? Então, assim, eu não posso simplesmente falar que isso daí vai ser tantas plaquetas e eu não posso simplesmente falar que esse animal não está trombocitopênico nessa maneira. Então, tem que colher de novo. Então, esse é um erro. E bem flagrante, assim. E o outro erro é a hemólise. Então, assim, e a hemólise é assim, ó. É desde você ficar cutucando o animal, tentando puxar aquilo e não vem, fazendo pressão negativa na seringa, até você pegar e colocar, exatamente o que você falou, colocar com a agulha naquela borrachinha, fura a borrachinha e coloca no frasco. É você homogeneizar de uma maneira muito vigorosa. É você pegar, que é autônomo, colocar dentro do seu carro, principalmente esse frasquinho deitado. Porque assim, cara, leva o frasco em pé. Não leva esse frasco deitado, porque você tá freando, acelerando. Vai. Ele... E a pessoa, claro que ela não vai pensar. Estresse de calor. Eu pego, às vezes, veterinário leva tubo pra mim, ele tá amassado, porque ele ficou no carro tanto tempo, que ele tá derretido. Entendeu? Então, assim, eu falo o seguinte, se você não tem cuidado com a amostra que você está colhendo, imagina com o resultado que eu estou te dando. E assim, eu vou te falar, chamar o proprietário, o tutor de novo, para poder colher nova amostra deve ser extremamente desagradável. Então, assim, tenha cuidado, né? Então, esses são os piores. E vou te falar, a hemólise é algo assim de acabar com qualquer análise bioquímica, não só hemograma, que a partir do momento que você tem hemólise, você está diminuindo hematócito, você está diminuindo hemácia, você está aumentando a hemoglobina. Confiável. Beleza, né? Você já pode estar causando anemia desde aí. Mas não é só isso. Os analisadores bioquímicos, eu estou falando de todos, independente, se é marca X, se é marca XYZ, se é dentro da clínica, não importa. Ela vai dar alteração em todos. Então, assim, ela dá alteração de um LT que seria 500 e ele dá 10. Entendeu? Uma fosfatase alcalina que dá 0. Uma creatinina que seria 1 e pouco, ela dá 0,5. Então, assim, é muito gritante. Então, não pode fazer isso. Tentar evitar ao máximo esses erros, né? Mas esses são os piores, na verdade, são os mais frequentes. Esses são os mais frequentes. Tá longe de ser quantidade de sangue. Entendeu? E o próprio estresse também interfere, né? O estresse do animal vai interferir de todas as maneiras, né? A gente tem todos os tipos de estresse. Em gato é mais pior porque ele sofre mais estresse.
né? gente tem esse E não é filtração. só isso, né? A gente tem 2 tipos de estresse, né? A gente tem o estresse agudo e o crônico, como nós também, né? Então, o estresse agudo que acontece, eu costumo dizer, né? O estresse agudo é o que o veterinário faz, o estresse crônico é o que o proprietário faz com o animal. É mais ou menos por aí. Mas, assim, o estresse agudo, ele é mais frequente na clínica, né? Então, você tirou o animal do ambiente dele, botou ele dentro de um carro, botou ele dentro de uma caixa, né? Ele já vem estressando Você de tem casa estresse, até... você tem estresse térmico, né? Você chega lá, o animal chega lá, não gostou da cara do cachorro, do gato que tá do lado dele, é cheiro diferente. Cara, a gente para pra imaginar que o animal, ele tá preparado pra lutar ou fugir quando ele tá em estresse agudo, porque efeito de adrenalina e noradrenalina é isso, ele não tem pra onde fugir. Aquilo ali é muito desgastante, então ele vai alterar, porque a adrenalina e a noradrenalina, ela tem um efeito muito absurdo. Então, só no exame, hemograma, se for adrenalina, ela já pode superestimar a quantidade de plaqueta, quer dizer, um trombocitopênico pode não ter, porque ele vai fazer constrição esplênica. Então, aumenta a quantidade de plaqueta, aumenta a quantidade de hemácias, ele vai dar leucocitose neutrofílica, ele pode dar linfocitose, ele pode... Então, assim, é um absurdo. Inúmeras coisas. Inúmeras coisas, assim. Ele pode dar um resultado completamente diferente. E isso aí, às vezes é difícil de evitar. Cara, mas o cara tem que saber que isso pode existir. O cara tem que saber. Quando eu falo cara, é o clínico, eu falo cara mesmo. É que ele tem que saber quais são as alterações para poder saber que isso pode ser a causa daquela alteração de exame, entendeu? Acontece muito estresse. E eu falei assim, estresse questão de gato, porque assim como pegam as jaguatirica pra ter, eu atendi um cara que o tutor nem segurar precisou. Isso. O gato é muito tranquilo. Exatamente. Hoje, sabe o que acontece? Bom, eu trabalhei no exército muito tempo e a gente trabalha diretamente com comportamento animal, sabe? E comportamento animal, ele está diretamente ligado à socialização animal. Infelizmente, hoje, podem me bater, a gente ainda tem a cultura do animal só sair de casa depois que ele acaba a última vacina. Parece lindo isso para a saúde do animal, mas para a socialização dele não pode ser pior. Não tem como ser pior, né? Então, não tem como você confinar um animal de uma forma onde na época mais importante de socialização dele, que é até os seus 6 meses de idade, 5 meses de idade, ele está confinado. Ele não sabe o que é outro animal, ele não sabe o que é criança, ele não sabe o que é moto, ele não sabe o que é bombinha, ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Aí você pega e leva esse animal... Quer que esse animal fique de boa quando ele sai de casa? Ele não vai. E não adianta, porque você perdeu aquela fase que era mais importante, entendeu? Isso aí é igual gato. Só que gato é mais difícil, você ficar tirando ele de casa, mas o cachorro não, entendeu? Eu geralmente aconselho os meus clientes, ainda que não tenha terminado o ciclo vacinal, vai na casa de alguém, sabe que os cachorros estão todos vacinados, cara, leva. Com certeza. Leva embaixo do prédio que você sabe que higiene bem feita e tudo. Exato. Desce, deixa ele acostumar com barulho. Deixa ele ouvir barulho, deixa ele ouvir barulho. Se as pessoas soubessem como é importante a socialização, não tinha animal com medo de fogos, de trovão, de nada disso, entendeu? Então, existem várias técnicas. Eu falo assim, um bom clínico, ele tem que ler um livro muito legal que chama Comportamento Canino para Clínicos Veterinários. Cara, ele ensina tudo. E que você pode dar muitas dicas para as pessoas, desde quando é filhote, e vai, inclusive, enriquecer o seu atendimento. Então, assim, vai estudar um pouco de comportamento, e aí você vai evitar um pouco desse estresse aí. Agora, gato. Qual a particularidade do gato? Por que o gato dá mais alteração? Pô, a gente tá lidando com um predador. A gente não pode esquecer isso. O gato, ele pode ser doméstico hoje, mas, cara, no instinto dele, ele é selvagem, cara. Ele é selvagem. Ele é selvagem. Enquanto um cachorro não vive sozinho na rua, o gato vai tirar de letra. O bicho é selvagem. Então, assim, não adianta. E ele tem características hematológicas, fisiológicas, que fazem com que ele sobreviva mais do que um cachorro. Então, uma delas é a capacidade dos neutrófilos dele de lidar com uma bactéria. Para pensar, você já pegou algum cão com piotórax viver? Você já pegou algum animal? É muito raro, de repente, você tirar um cão de uma peritonite séptica. Cara, você pega gato. Ó, um gato com peritonite séptica, um cachorro com peritonite séptica, na mesma proporção, enquanto um tem 60 mil leucócitos, o outro tem 120. O cachorro tem 120, o outro tem 60. E isso começa por quê? Porque ele tem no pool marginal dos vasos, ele tem
3 vezes mais leucócitos do que um cachorro. Entendeu? Então, quando a gente tem ação de adrenalina e noradrenalina, o que a gente faz? A gente faz vasoconstrição. Esse pulso marginal vai lá para o pulso circulante, aí você colhe. Então, é só eu tô te dando um exemplo do que acontece para ter muito mais alterações em felinos, hematologicamente falando, pela ação do estresse agudo, do que um cachorro. E aí, como o gato quase não estressa, né? É tranquilão o gato. Entendeu? Então, assim, um predador não vai te admitir que você faça tudo o que você quer com ele. Ele é predador, cara. Ele é rei. É diferente. Não é a mesma espécie, gente. Não dá pra gente falar... Às vezes eu opto até por ir coletar na própria casa do doutor pra ver se eu consigo reduzir esse... Mas você sabe que tem animal que é pior, né? Ah, é? Porque ele se sente dono daquele território. Aí você invadiu o território. E quando ele sai, ele se sente um pouco mais amedrontado, mas ele fica um pouco mais refém, ele acaba permitindo mais alguns tipos de manobras, de contenção. Isso é muito relativo, depende de cada animal, né? É individual. É porque lá no consultório sou eu e eu. Então eu tenho que segurar, eu tenho que fazer. Então acaba ficando um pouco mais complicado. Você sabe o que eu tô falando. Né? Mas também o armazenamento, isso tudo. Tudo. Então, armazenamento. Cara, amostra... Não tem por que você ficar transitando com a amostra dentro de carro com estresse de calor, né? Ao mesmo tempo que não adianta você pegar, colocar um gelo e botar ele colado naquele gelo. Então, assim, bom senso, né? Tem coisas que você não precisa de curso de interpretação de exame, concorda? Eu acho assim, é bom senso, é uma coisa muito básica, né? Então, assim, colheu a amostra, ela vai direto pra geladeira, qualquer tipo de amostra, né? Tirando citologia, óbvio, por favor, não coloque citologia na geladeira. Tô falando a não ser que seja um líquido, um lavado, uma secreção que você colheu, né? Mas fora isso, botou no lâmina na geladeira não existe, porque umidifica tudo. Mas fora isso, colheu, vai pra geladeira. Você vai transitar com ele, você vai ter que levar pro laboratório. Compra um coolerzinho, né? Bota numa gradinha que você consegue colocar. Aquela gradezinha preta mesmo, que vem ali, você pega... Aquela que vem os tubos, que você encaixa coloca ali, coloca um gel ali longe da amostra, tampa. É aquilo ali, são cuidados muito básicos. Dentro do... É isso, cuidados muito básicos. Você vai ter muita diferença na sua amostra. E o tempo também entre coletar a amostra e fazer o exame interfere bastante. O que a gente percebe? Você colher... Porque... Não tem muita alteração, não tem tanta alteração de número, de quantidade, se você... Até 3 dias de coleta. Não tem. Porque, por exemplo, às vezes você pega animais que foram... O Citopet trabalha ele fica aberto até sábado às 7 da noite. Tudo bem. Mas, às vezes, o motoboy já passou no sábado 3 horas, apareceu um paciente lá 4, 5 horas da tarde num sábado, esse exame só vai ser feito na segunda. Eu não vejo nenhum tipo de prejuízo para bons patologistas que sabem olhar a lâmina. Por que eu tô falando isso? Porque a alteração morfológica são muito gritantes, até o 3º dia não vejo. A partir do 4º você já começa a ver umas... Por quê? Principalmente neutrófilo. O neutrófilo ele vai começar daqui a pouco a sofrer picnose. Então, eu brinco muito, assim, porque o neutrófilo ele é segmentado, conforme vai passando o tempo, ele vai virando bastonete. E isso é uma alteração de degeneração. Entendeu? Aí eu falo assim, cuidado se você manda pro laboratório que começa a dar desvio à esquerda demais na segunda-feira. Né? Muito bastonete. Porque realmente eles vão alterando. Então, eles vão inchando e aquilo ali vai mimetizando o neutrófilo em vez de segmentado e vai virando um bastonete. Então, e depois ele vai sofrer picnose. Aí você já não reconhece mais a célula. Então, eu percebo assim, de 2 dias e meio, extrapolando até o seu 3º dia que você colheu, a gente não tem muita alteração. E nem muita hemólise. Não tem. Mas passou disso. Quando a gente fala de urina, essas coisas, aí esse período. A urina é diferente. Urina, eu costumo assim, passou de 18 horas, já é um pouco mais complicado. Você extrapola até umas 24. Mas assim, se você for fazer cultura, passou de 18, você já comprometeu. É porque você tem uma proliferação. Tem proliferação da bactéria que não é a mais patogênica. Tem a morte daquela que é patogênica. Já é completamente diferente. Né? Então, o ideal seria até 18 horas. E para fazer o exame, você extrapola assim, com uma boa vontade, até 24. Lá no consultório eu opto por... Se eu tenho que coletar, eu sempre adianto para que ele vá de manhã, porque eu consigo enviar no mesmo dia. Sem que eu tenha esse... Você está corretíssimo. Esse período de espera. Você está corretíssimo. O que acontece... Pode dar
Tá, sabe o que acontece? O pH começa a elevar, sabe? Há uma tendência do pH ir se elevando conforme a amostra vai passando de tempo. Principalmente se você não colocar na geladeira. Se na geladeira você ainda estabiliza um pouco mais. Se vier fora da geladeira, esquece. Passou de 1 hora, você já tá tudo alterado. Aí ele vai aumentando o pH. Conforme ele vai aumentando o pH, ele vai dissolvendo tudo. Né? Vai dissolvendo cilindro, vai dissolvendo cristal, ele vai proliferando bactéria. também chega pra você com pH alterado. Não adianta. Não, e é um nível que eu vou te falar. Se você colher por micção espontânea e a bactéria ali que o cachorro sapateou ali da micção espontânea, que caiu lá, se tiver algum neutrófilo, ele fagocita in vitro. Então a bactéria não era do animal. Não era nem dali. Não, ele fagocita in vitro, beleza? E assim, célula, ela não fica estável em fluidos que tem pouca proteína. Então, igual um líquor, que você precisa de meia hora para poder analisar. Então, uma urina, ela tem pouquíssima proteína. Por mais que seja um animal que tem muita proteinúria, jamais vai chegar. É muito difícil que chegue a 1 grama. Essas células, elas não vão sobreviver muito tempo, entende? Então, a gente vai perder diagnóstico. Então, passou de 24, eu costumo assim, até 18 você ainda tá bem. Isso não é só para cachorro, não, e humano também. Se você for colher, vai lá num laboratório lá e vai falar assim, ó, até 24 tudo bem, depois não mais. E faz sentido. A própria proteinúria também não tem uma causa específica. Não, nós temos 3 origens de proteína, né? De proteinúria. A gente tem a proteinúria pré-renal, a renal e a pós-renal. A proteinúria pré-renal, porque assim, a gente tá falando fisiologicamente, imagina, a gente tem de 6 a 8 gramas por DL no sangue, né? Eu acho que assim, não teria talvez nada que seja mais nobre do que proteína. Por não é à toa que a proteína é cara pra caramba, né não? E ela é cara também pro organismo, ele não pode perder. Né? Então, o que ele tem? Ele tem um glomérulo só para isso, praticamente, para segurar a proteína. Então, ele vai deixar passar um restinho de proteína, o glomérulo, e aí o túbulo contornado proximal reabsorve. De modo que na urina não pode ter proteína. Ela vai ter assim, claro que eu posso falar uma quantidade, eu tenho que falar densidade, né? Tudo a gente tem que comparar com a densidade. Então, numa densidade de 1 em 20, 1 em 30, ele vai ter o quê? 10 miligramas, 5 miligramas, miligramas. Então, assim, é um nada, né? Beleza? Que perdeu. E muitas dessas proteínas são até secretadas pelo túbulo, não é de perda. Ok. Quando o animal tem uma quantidade muito grande de proteína no sangue, por exemplo, a gente está falando de animais que têm geralmente globulinas muito altas. Exemplo, animal com hemoparasitose, com leishmaniose, com linfoma, um mieloma. A gente está falando de produções exacerbadas de monoglobulina. Então, você passa do limiar do glomérulo de ficar segurando aquela quantidade de proteína. Então, vai deixar passar muito para o túbulo, não vai conseguir reabsorver, porque vai ultrapassar o limiar. A gente tem uma proteinúria chamada pré-renal. Quando a gente tem um problema ou no glomérulo ou no túbulo, a gente tem a proteinúria renal. E tem aquela proteinúria, que é aquela proteinúria da inflamação. Então, se o animal tiver qualquer tipo de inflamação em qualquer parte do trato urinário, ele tem aumento da permeabilidade capilar. A gente não pode esquecer, a gente estuda, decora muito isso, né? Aumento de permeabilidade capilar, mas nunca ninguém para saber o que é isso. Cara, tem um endotélio, ele precisa deixar passar célula, precisa deixar passar proteína para poder defender aquele órgão ali daquela infecção, né? E ali vai proteína pra caramba, proteína de fase aguda, vai albumina, vai tudo. Então, essa proteinúria não tem nada a ver com o rim. Ela é uma proteinúria de origem pós-renal. O rim tá show, o glomérulo tá ok, o túbulo tá ok. Então, tem que ter uma interpretação diferenciada, né? Até hoje, a gente ainda pega muita gente que faz relação proteína-creatinina de uma senhora cistite. Tá jogando dinheiro fora. Porque vai dar um animal proteinúrico, às vezes até de origem glomerular, entre aspas, e é uma infecção. Né? Então, a não interpretação, ela chega nesse nível, né? De gastar o dinheiro, sem necessidade, interpretar e, de repente, fazer um tratamento que não é para isso. Né? Então, a culpa não é sempre do glomérulo, não. Às vezes é só uma infecção. E a questão também de você saber interpretar o exame te direciona também a quais exames seriam mais essenciais. É isso. Porque você também reduz o custo pro tutor. Cara, e não é porque só você isso. sabe assim, cara, ele tá assim, então acho que eu preciso pedir isso, isso e isso. Eu digo assim, não gasta à toa o dinheiro do tutor. Usa o dinheiro do tutor para o seu êxito. Porque você só vai ter sucesso com isso. Vai ser só consequência positiva, porque uma coisa vai levar a outra, vai levar a outra, vai levar a outra, você vai acertar mais, como eu falei, o melhor clínico é aquele que acerta mais e erra menos, é simples.
Entendeu? Então não adianta, não faz milhões de coisas, porque quando você faz uma interpretação de exame cega, você faz qualquer coisa, você dá tiro para qualquer lugar. E na hora que você precisa de um dinheiro depois para fazer uma coisa mais acertada, o cara já gastou tudo. Entendeu? Então é exatamente isso. Se você sabe interpretar um exame, você sabe o que pedir, qual é a direção que vai te dar. E depois você mostra pro cara, que eu falo assim, cara, você sabe interpretar exame, faz desenho pro tutor. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. E aí, ó, é isso aqui, então eu preciso desse exame, porque eu quero saber se tá vazando aqui, se tá vazando aqui. O cara, ele aposta em você. Ele fala assim, eu vou tentar fazer o que eu puder. E aí eu costumo dizer, se você não salvou esse animal, ele sabe que você fez o que você podia. Se salvou, tu é um Deus. Entendeu? Então, assim, faz muita diferença. Não tem como comparar. Tá? Não tem como comparar. Quem sabe interpretar e quem não sabe, assim, tá longe da gente entender, sabe? É só você estando na clínica mesmo, você sabe. Você tá ali frente ao animal, tá do lado do tutor. Senão você não tem como saber. E existem alguns exemplos que a gente pode considerar assim como voltando à questão do modelo, um modelo básico para você poder ter padrão, ou cada animal vai variar? Padrão de quê você fala? De que tipo de exame? Você está falando de hemograma? Um animal saudável para você ter um padrão daquele animal. Tá. Claro, né? Não saindo dos valores de referência, mas com um critério, né? E aceitando as possibilidades de estresse. Porque senão você vai ter erro, né? E também aceitando a idade do animal, a situação do animal. Então, assim, eu não posso pegar, por exemplo, um animal de 3 meses de idade e ele dá 24% de hematócrito e você achar que ele está anêmico, precisando de transfusão, porque eu já vi isso e é chocante. Então, isso é normal daquela idade. Né? Eu não posso pegar um animal que está em crescimento, uma fosfatase alcalina 160, 180 e achar que esse animal está com hepatite. Não faz sentido. Entendeu? Então, não é só o normal para o animal, mas da fase que ele está passando. É a mesma coisa, André, que valor de referência para urinálise. Valor de referência para urinálise é terrível. Porque, qual que é a densidade ideal? Depende do quanto de água que esse animal bebeu, eu sei lá. Não existe o valor ideal. Existe a situação ideal para aquele valor. Então, eu não posso pegar... A grande maioria desses valores de referência, eles foram estabelecidos... não foi de forma empírica, por assim dizer. Todo um processo de estudo, animais controlados e tudo, que não é a realidade. Isso, então pensa bem. É o que o André costumava dizer, que a gente tem que diferenciar muito o que é o mundo ideal do mundo real. Exatamente. Então, assim, e existem interpretações e que vai fugir da referência, porque o valor de referência, ele emburrece, como eu falei para você. Então, isso é muito frequente em urinálise. Então, por exemplo, se eu tenho um animal que tem uma densidade urinária porque se matou de beber água, densidade urinária 1,10, e você olhar uma cruz de bactéria, 5 hemácias, 2 leucócitos, porque está dentro de valor de referência, traços de proteína e achar que isso está jóia, mas provavelmente aquilo deve estar começa bem de diluído. novo. Começa a estudar de novo. Mas provavelmente está muito diluído. É óbvio. Mas o valor de referência está lá. Né? E no valor de referência não vai estar escrito lá no asterisco, olha, para urinas de densidade de tal a tal. Não vai. Então, por isso que eu falo, valor de referência emburrece. Do mesmo jeito. Já parou para pensar? Quer ficar chocado? Já parou para pensar que você pode mandar para urinálise desde 1 ml de urina até 10? Beleza. Tem gente que não aceita, só aceita 6, 7, 8, eu não sou disso não, eu vou aceitar. Só tem uma coisa, eu vou te ensinar a interpretar um 1 ml. Porque a partir do momento que eu centrifuguei esse 1 ml, eu tenho uma quantidade de sedimento. Se pegar um volume maior. Se eu pegar o 10, que é o padrão, de 6 a 10, eu centrifuguei, eu tenho uma quantidade maior de sedimento. Então, o valor de referência está lá. Traços de bactéria, 2 bactérias, 3 bactérias, é normal. Normal, mas está escrito lá que você me entregou 1 ml de urina? Não. Não tá. E se você tivesse me entregado 10, naquela que tá lá 3 bactérias, eu ia ter quantas cruzes de bactéria? 4 cruzes de bactéria, e aí, tá normal? Não. Entendeu? Então, assim, é muito mais embaixo do que a gente imagina, entendeu? Então, o valor de referência é um problema. Então, são muitos detalhes. Muitas vezes, quando a gente pega o exame, né, a gente não tem essa noção
dessas diferenças de volume, de densidade. Exatamente, porque vai variar aí a quantidade que você enviou. É tudo. O que tem de gente com animais, com proteinúria de 1 cruz, com densidade de 1,10, achando que o animal não tá proteinúrico, que você não imagina. Ah, não, mas proteinúria tá tudo bem, são só traços. Uma densidade de 1,10? Traços? Não. Se tivesse 1,40, 1,30, 1,25, não seria traço. Então, assim, quer avaliar a proteinúria? Fora de uma causa pós-renal, faz o PC. Porque você evita o efeito da diluição. Por isso que é o PC. Eu pego a proteína, divido pela creatinina. Então, eu tiro o efeito de concentração, de diluição da amostra. Eu acabei de arrancar a densidade do jogo. É perfeito. Só não faz de inflamação, por favor. Nem de hematúria, porque você vai jogar dinheiro fora. Do vai dar alterado. Daquele cara que tá lá te pagando. Vai dar alterado. Tudo alterado, tudo aumentado. Vai mimetizar uma proteinúria intensa, às vezes até glomerular, e isso não é. Isso é só pós-renal. Acho que realmente sim, falta muito essa interação entre a clínica e a patologia clínica. Muito. Porque eles caminham juntos. Cara, e o patologista clínico, na maioria das vezes, não sabe. Eles caminham juntos. Não trabalha com clínica. Não aprendeu isso na formação dele, cara. Não aprendeu. É difícil, o cara tem que estar de cara na clínica. O cara tem que ter vivência clínica. Ou então o cara tem que se matar de estudar interpretação. Tem que se matar. Então, assim, você sabe que o meu curso... até hoje, ninguém que fez o meu curso não passou numa prova de residência de patologia clínica. Todos passaram. Então, assim, muitos residentes, quase todos os residentes da UNB, de patologia clínica, fazem o meu curso. E eles só ganham com isso. Porque é outra atenção que ele vai dar para o clínico. É outra ideia que ele vai ter de uma coisa que pode estar errada. É completamente diferente. E esse contato também entre agente clínico e o próprio laboratório, eu lembro que o período que eu trabalhei no hospital onde a gente tinha um laboratório lá, eu ia muito tirar dúvida daquilo que podia ser, o que não podia ser. Perfeito. Eu lembro que teve um cão mestiço de cocker com labrador, eu acho, que aí conversando com a patologista clínica nossa lá, que a Carol, a gente conseguiu definir que, na verdade, o que ele tinha era uma leucemia, exatamente por conta de algumas alterações que ele tinha. E sabe qual é a vantagem da Carol? Que hoje é minha veterinária, do meu grupo. Ela foi muito clínica antes. Foi. Então, a Carol não é patologista clínica nata. Ela foi clínica primeiro. Ela foi clínica. Você entendeu a diferença? Quando o Mário Falcão veio, a gente conversando exatamente que essa vivência clínica que ele teve, hoje em dia ajuda muito ele no oftalmo, porque muita coisa que o povo vai por conta de ser algo oftalmo, tem uma base clínica que precisa ser tratada aquilo primeiro, então, definir. E aí eu acho que essa vivência, ela consegue unir a clínica com a patologia clínica. Vou dizer que o Mário é meu irmão, né? Porque o Mário serviu o exército comigo, né? Então, ele estava do meu lado o tempo inteiro, assim. Não tem como não ter aprendido nada. Porque, assim, era o tempo inteiro discutindo, o tempo inteiro discutindo, o tempo inteiro discutindo. E aí, realmente, a gente ganha muito, né? Eu ganhei com ele e ele ganhou comigo, né? Eu era a auxiliadora oficial das cirurgias do Mário. Porque, realmente, eu vejo muito essa específica. Essa falta dessa interação, principalmente no começo mesmo, no período da faculdade. Não tem, não. Porque aí você consegue despertar no próprio clínico o interesse pela patologia clínica, isso. Porque ele tem a visão ali de que ele precisa daquilo ali para trabalhar, e o próprio patologista de que ele precisa também auxiliar o clínico. E como você tem aquela lacuna que a gente estava conversando no começo, depois que você começa a interpretar os exames de maneira ideal, assim, que você começa a ver, você fala assim, cara, quanto tempo que eu fiz, que eu deixei de fazer coisa. Ou então assim, eu ia morrer sem saber isso. Quer dizer, eu ia passar batido sem saber isso. Né? Então, isso é um detalhe. Eu falo assim, cara, o clínico dá sorte porque doxiciclina serve para muita coisa, porque senão... Serve mesmo. Já era. Não, já era. Serve já mesmo. era, entendeu? Nossa, poxa, se não fosse isso, porque muita coisa é salva pela doxiclina. Malépito. Eu sou meio enjoado com esse trem de modelo fechado, sabe? Não existe isso. Eu trabalhei com sinomose, meu mestrado, meu doutorado, não porque eu trabalhei com sinomose, mas porque eu trabalhei com sistema nervoso, eu trabalhei com líquor. E a gente pegava os animais só com sinomose, com 9.000, 10.000 plaquetas.
E aí eu ia lá na professora Rosângela, que até hoje é uma referência na área de erliquiose, a gente pegava, porque naquela época ela já fazia PCR, e a gente passava e mandava lá e não tinha nada. Erlíquia era só cinomose. 9 mil, 10 mil, 11 mil de plaquetas. E é impressionante. Eu vejo porque assim... Eu tô dando um exemplo, né? Mas são vários. Esses modelos fechados, assim, eu tive uma paciente que eu tratei básico, pós-operatório, a gente fazia tramal, e eu descobri que ela é alérgica a tramal. Aí, ó. Então, assim, não dá para trabalhar muito com modelo fechado, principalmente para exame. Não dá mesmo. Né? Porque você, às vezes, pode ter uma alteração que pode ser isso, isso ou isso. Aí você vai precisar linkar com a outra coisa para saber se... Exatamente. Então, estudar a própria interpretação é essencial. Exatamente. Eu estava falando ontem, eu estava dando aula no curso sobre pâncreas, né? Eu estava falando de pancreatite, insuficiência pancreática exócrina. Eu falo assim, imagina quantos animais saem da internação com pancreatite, você nem sabe. De repente o animal tá super bem, de repente começa a vomitar, você não sabe de onde que tá vomitando, você acha que é gastrite, só gastrite, você nem sequer testou um pâncreas. Lotou o bicho de droga. Entendeu? Então, assim, são coisas básicas, né? Mas é porque é desconhecimento mesmo. E a questão de, hoje em dia a gente tem várias clínicas que têm optado por colocar máquinas. E a diferença de um exame feito por máquina pura e simples e um exame que você faz máquina e manual, tem muita diferença. Quer que eu fale mesmo? Pode falar. Quer que eu comece a falar? Então tá. Isso não é papo de dono de laboratório, tá? Isso é papo de clínico. Cara, na minha opinião, é um grande erro. Por quê? É diferente o uso, né? Hoje eu tenho 2 grandes clientes, são os meus maiores clientes, e os 2 têm máquina lá dentro. Ok? Eu acho que para uma emergência, você ter ajuda bastante. Muito. Mas alguns detalhes a máquina não pega. Não, alguns? Muitos. Alguns? Não. Alguns não. Muitos, né? Gato você esquece. Finge que não existe máquina em clínica para gato. Ok? Com relação ao hemograma, então piorou. Mas sim, todos. Agregados para trombocitopenia falsa, leucocitose falsa, anemia falsa, não achar agentes etiológicos hematozoários, alterações morfológicas nenhuma, contagem diferencial, acha que é uma célula é outra, é gritante. Cara, eu tô falando gritante, eu tô falando de hemograma. Agora, se eu estiver falando uma semelhança ou algo ali, como você falou, às vezes dependendo do período que uma vai mimetizar a outra, ele pode contar errado. Tudo errado. Ó, se você pega uma anemia regenerativa, que pode ter massas nucleadas na circulação, que tipo, você não vai saber, tá? Porque nenhuma pessoa olhou, beleza? Porque quando a gente tem massa nucleada na circulação, o patologista tem que descontar da quantidade de leucócito. O que a máquina faz? A máquina conta todas as células juntas. Ela conta hemácia eu estou te dando um exemplo. Hemácia e leucócito, ela considera hemácia. É como se passasse por uma câmera ali, ela vai fotografando e vendo o que é. Vai tudo. Aí depois ela lisa e só sobra núcleo. O que é núcleo, ela conta como leucócito. Ela lisou todas as células, todas perderam citoplasma e só sobrou núcleo. Ela vai contar ali como leucócito. Só que a gente está falando o seguinte, se eu pego um animal que tem massas nucleadas, toda massa nucleada vai ser contada como leucócito. Você vai ter... Mas assim, semana passada, no sábado, sem ser esse o outro, eu contei, eram 50 mil leucócitos. Depois que eu descontei as hemácias nucleadas, ele foi para 3.800. Ele não tinha leucocitose, ele tinha leucopenia. Então assim, gente, isso aqui é muito gritante. Então, isso é um exemplo. Agregado para... Imagina a quantidade de animal que toma doxiciclina sem necessidade. Por que eu tô te falando isso? Porque eu recebo os mielogramas disso. Porque tem animal que aglutina mesmo, com muita frequência, mesmo que você faça tudo certo. Existe esse paciente coringão da sacanagem. Então, ele vai aglutinar o tempo inteiro. Por mais que você pegue o animal, coloque na frente da máquina de hemograma, ele vai aglutinar, ele vai agregar. Então, daí o que acontece? Esse bicho vai ficar tomando dox e tal, aí a pessoa já gastou com teste sorológico, com SNAP, com não sei o quê, e aí vai cair aonde? Vai cair em mim.
porque daí vai lá, eu vou fazer o mielograma, porque vai colher medula e vai mandar lá pro citopete para fazer mielograma. Aí quando chegar lá, eu não aceito hemograma de nenhuma máquina, óbvio. Porque eu não sou doida mesmo, porque eu tenho que fazer uma correlação com o mielograma. Até porque você precisa saber naquele momento como tá. Tenho que saber. E eu tenho que ver. Eu tenho que saber se ele tem alteração morfológica, eu tenho que saber se realmente ele tem leucocitose, se ele tem trombocitose, se ele tem trombocitopenia, então não adianta você mandar de outro lugar. Aí eu pego e vejo, quando eu vejo o animal tem 3, 4 cruzes de agregados plaquetários. E assim, o agregado plaquetário continua me sustentando em mielograma. De máquina, eu acho ótimo. Porque continua me sustentando. Porque assim, é errado. Então, assim, o que essas clínicas que tem máquina e que mandam exame para o lugar faz? A gente usa num domingo, de repente, que não tem um laboratório de confiança que eu gosto. Eu mando, é uma madrugada. Você dá um respaldo para um proprietário, beleza? Porque você agiu, fez o exame na emergência, ok. Deu alteração, a gente vai mandar de novo. Só que isso custa. Mesmo porque essas máquinas são extremamente caras e ela precisa de uma quantidade de exame que você faça, porque senão não faz sentido você ter ela. Eu vejo essas máquinas mais por uma questão de urgência, de emergência. Entendeu? E aí a pessoa acaba não usando só pra isso. Porque senão ela não fica economicamente viável. E aí você vai errar em cima de erro em cima de erro. Isso eu tô falando do hemograma, né? Outro dia eu peguei você não vai acreditar, eu peguei um exame em que eu tenho 5 máquinas de hemograma, ok? Então a gente sempre, quando dá algum tipo de alteração, a gente passa pelo menos 2. Isso já é pop do laboratório. Aí passamos em 2, o animal 9 de hematócrito e 900 mil hemácias, não tinha nem 1 milhão de hemácias. Eu pegava o frasco, porque isso o clínico não faz, né? Porque se ele fizer assim no flasco, ele sabe que ele não tá anêmico. Mas ele não vai fazer isso. Né? Porque você sabe que se você fizer assim, começar a fazer assim, começar a treinar, você sabe o hematócrito sem sequer passar na máquina. Inclusive, hematócrito, se você pegar aquele exame e você deixar ali parado dentro do seu consultório, você mede ele, você tem hematócrito. É só se ele sedimentar. Mas tudo bem. Aí, beleza, você pegou aquilo ali, você nem viu que ele não estava anêmico. O animal dava 9% de hematócrito e 1 milhão de hemácias. Falei, não é possível. Esse animal não está anêmico. Passei na segunda máquina, mesma coisa. Na terceira máquina, girava em torno de 9, 10, 11 de hematócrito. Passei em 4 máquinas. Todas elas deram. E de marcas diferentes. Porque eu tenho máquinas de marcas diferentes. Que é para uma ser a prova real da outra, entendeu? Beleza. Falei, não tem como, cara. Pega isso daí e roda esse hematócrito manualmente. Pegamos na centrífuga de hematócrito, porque a gente roda todos os gatos de hematócrito. Rodo de novo, pra ter certeza. Aí eu rodamos, dava 40 de hematócrito. Eu falei, imagina, uma máquina que deu 9 e deu 40 de hematócrito. Aí eu falei, não, pode contar manual isso aí. Aí diluímos, fomos pra câmara de Neubauer, contamos e deu 7 milhões de hemácias. Aí eu não dava pra acreditar nisso, porque as hemácias estavam tão aglutinadas. Era uma reação tão absurda imunológica que esse animal tinha, que a máquina ela vai contar. Ela contava, em vez de 10, 15, 20 hemácias, ela contava uma. E te digo mais, não tem só agregado de plaqueta. Tem aglutinação de hemácia e tem agregado de leucócito. E você só vai ver na lâmina. Isso eu tô falando de hemograma. Agora, se você passar pro bioquímico, pior. Porque você não vai saber se aquela amostra tá hemolizada. Você vai simplesmente pegar e você vai colar e vai botar na máquina. Então, a hemólise ela vai causar todos os problemas. Ela minimiza a creatinina, ela minimiza a fosfatase alcalina, ela altera demais o ALT, isso depende da máquina. Tem máquina que aumenta, a máquina diminui. E isso eu tô falando de hemólise, é um caos. E lipemia, que você também não vai saber se o animal tá lipêmico ou não. É potássio alto, proteína alta, albumina alta, creatinina alta. E fósforo alto, e assim, a gente vai. Então, assim, é creatinina de 0,7 para 1,5. É porque trabalha com algoritmo base. Exatamente. Entendeu? E aí a galera tá pegando, tá colhendo, tá tratando o animal aí de insuficiência renal e a amostra tá lipêmica e ele nem vai saber, e na verdade esse animal tem outra coisa, ele tem um problema endócrino que você vai comer bola, pode ter certeza. Então assim, é muito grave, é muito grave. Mas assim, o apelo de marketing é muito absurdo. Então assim, se a gente pudesse falar de mitos ou verdades, beleza? A verdade... São realmente máquinas muito parecidas com o que o laboratório usa. Algumas. Principalmente os contadores de célula. Essa é a verdade. E a mentira, o exame está completamente longe de ser o exame real e o exame igual de um laboratório de confiança. Tá? Anos-luz de distância. Entendeu? Fora agentes etiológicos, alteração morfológicas, atipia celular. É porque ela vai pegar um basicão ali. Não, basicão. Ela conta monocitose, quando vai ver o animal tem hemastocitose, o animal tem mastocitoma.
O animal tem mastocitoma e contou como monócito. Assim, é gritante, é gritante. Então, assim, depende do que você quer. Uhum. O que você quer mostrar para o seu proprietário? Você quer mostrar que você é super eficiente, que vai dar um resultado medíocre? O ideal é que você acerte. Ou você quer acertar o seu diagnóstico, tratar esse animal e ter mais êxito do que erro? Depende. Aí existe situações e situações, entendeu? E as máquinas, ela vai falar isso, e esse mito, né? Você não precisa mais do patologista. Porque as máquinas que eles usam são as mesmas. Então é isso que eles falam. Mas tem, eu vejo, como eu falei, eu vejo como uma questão assim, de uma emergência, de uma urgência, você Exato. consegue ter um resultado pelo menos Isso. possível. Mas não é Não o que real, acontece. mas possível. Claro, isso seria o mais coerente. Né? Hoje tem clínica de intensivismo que usa famosas em Brasília e que são meus grandes clientes. Grandes clientes. Que falam assim, não deixo de mandar pra você. Porque você precisa ter uma contraprova daquilo. É isso. Entendeu? É isso. Então... E assim, tá cada vez tomando conta mais, mais erros estão acontecendo, mais animal tá morrendo, pode ter certeza. Né? E eu acho que a economia não compensa. Uhum. Porque o reagente é caro, o comodato é caro. Então, assim, e outra coisa, né? Quem é responsável por esse exame? É o seguinte, eu tô fazendo o seu exame. Eu tô fazendo o seu exame. Cara, se der um problema e se você for processado, eu vou na frente do juiz pra defender o meu exame. Você pode ter certeza. Vai ser minha cara que vai estar lá. Uhum. Eu vou estar lá e vou defender. Pode ter certeza. Fui eu que assinei. Até porque, assim, a grande maioria dessas máquinas, o povo não faz manutenção, controle. Não é homogeneizo. Você pega um frasco. Se você coloca esse frasco parado, você parou e foi fazer outra coisa, e você vai passar, agora eu vou passar na máquina. Na hora que você colocou ali, o hematócrito é 40. Se você homogeneiza, o hematócrito é 30. Porque a máquina vai pegar lá no fundo, você parou a amostra, ela sedimenta. É tão básico, eu tenho certeza que nem isso não deve fazer. Entendeu? Eu não tô generalizando, galera. Eu tô falando, assim, que existem pessoas e pessoas, né? Só que, assim, é tudo muito básico de erro. Então, assim, a chance de errar é muito maior. Eu acho que o preço não compensa. E você não ter alguém responsável por aquele também, que te dá um respaldo daquilo. Uhum. Cara, eu vou defender aquele exame. É aquilo. Se você precisar, eu vou estar lá contigo. E não tem. Então, eu acho que também não justifica. Mas sempre vai ficar achando que é papo de dono de laboratório. Mas, infelizmente, não é. Eu falei, porque, assim, eu tenho um pouco de pé atrás com a questão dessas máquinas, exatamente por conta disso. É muito Eu já vi difícil. muita discrepância entre um exame e outro. Muita. Né, exatamente por conta disso. É muita. E... Tanto que lá no consultório... Muitas máquinas sendo devolvidas, muitas. Eu sou clínico. Uhum. Então não adianta eu ter uma máquina lá para rodar se eu não vou ter uma noção real do que está acontecendo ali. Se você não pode confiar naquele resultado, o que adianta? Então eu prefiro mandar para o laboratório. Sempre optei por mandar para o laboratório, até porque... Só vai ganhar com isso. Vai ter contagem diferencial, vai ter todo É tudo diferente. A questão da máquina é a agilidade que você tem no resultado. Outro dia, semana retrasada, a gente diagnosticou uma Babesia gibsoni. A Babesia gibsoni, ela nem na região de Brasília não foi relatado. Acho que 1 ou 2 casos no Brasil foi relatado. Era uma máquina... Não. Aí ela do laboratório, a gente adora quando acontece uma coisa dessa. A gente fala assim, mas passa na máquina. Passa só na máquina. E não vai saber. Né? Então, a gente descobre muita coisa. E o laboratório lá, a galera lá tem olho de águia, lá não passa nada. Mas também é da experiência que eles têm já trabalhando, né? É uma casuística boa, né? Então, eles estão lá há muito tempo. A gente está lá o tempo inteiro para discutir. Um tira muita dúvida com o outro, né? São pessoas realmente que são muito bons. Eu não sacrifico os olhos deles, né? Então, mesmo que venha menos sangue, mais sangue, eu vou continuar tendo 3, 4, 5 vendo aquilo ali. Então, assim, eu não posso cansar o olho do meu patologista. Até porque às vezes um vê uma coisa, o outro vê outra, o outro vê outra, e você consegue ter um consenso ali entre eles fazem eles. Rodízio por semana, tem um dia por semana que ele tem folga, outro dia por semana ele não vai pro microscópio. Ele fica como volante, ele tem que descansar o olho. Então, assim, eu fui patologista clínico por muitos anos, eu sei exatamente, entendeu? O que acontece, assim,
enfim, eu tenho que preservar a minha mão de obra, né? O meu bem mais precioso, que é o meu veterinário ali dentro. Uhum. Acho que a gente abordou bastante tema, né? Queria agradecer a presença, né? Dizer que foi bastante... Eu mesmo aprendi muita coisa. Tem muito detalhezinho, assim, que a gente, assim, vou para 20 Tem anos que fazer meu formado. curso. Você tem que fazer Então meu tem curso. muito detalhezinho que a gente vai acomodando, a verdade é essa. Isso, se você fizer meu curso, vai ficar assim, ó. Os muito cursos legal. acontecem sempre? O curso acontece geralmente 2 vezes por ano, né? Ele tá acontecendo agora em maio, são 6 domingos. Uhum. São 6 horas de aula por dia, então são 36 aulas. 36 horas, são 12 assuntos que são abordados, desde o assunto de obtenção de amostra, conservação de amostra, até o nosso último assunto, que é desequilíbrio ácido básico, hidroeletrolítico, vai aprender a ler gasometria e tal. Então, assim, ele é muito completo, muito, muito completo, ele é bem legal. Então, são 2 vezes por ano. Agora aconteceu em maio. Uhum. E o próximo? Eu queria fazer o próximo esse ano, mas, na verdade, eu tô querendo fazer um outro curso bem legal, que é um curso de imunodiagnóstico. Então, tô querendo ensinar a galera por que você vai mandar um RIF ELISA, por que você vai fazer um SNAP, qual é a diferença de um para outro, imunocromatografia das principais doenças. Então, como eu quero me dedicar a isso dessa vez, eu quero lançar ele até o final do ano. Esse ano não vou mais fazer esse curso de interpretação, mas ano que vem, provavelmente na mesma época, em maio, a gente tá abrindo a turma de novo. Legal. Obrigado. Eu que agradeço demais. Para mim é uma experiência nova, adorei. É muito bom a gente poder falar um pouquinho da nossa área, né? Como eu falo, é a área que tá ali tá meio que nos bastidores, tá nos bastidores, mas faz toda a diferença. Então é bom até pra gente poder ver a cara de quem tá ali por trás do microscópio, né? Uhum. Então, eu ainda apareço um pouquinho mais, mas... porque eu tenho o Instagram, né? Tem o Citopet Curso que tem o Instagram, que tem bastante conteúdo legal para as pessoas. Muito do que eu falei aqui tá lá. Uhum. Na verdade, o meu curso tá lá de graça, só que ele tá todo bagunçado. Então, se a pessoa conseguir pescar ali informação, ela vai aprender muito. Então, e eu não tô cobrando nada por isso. Aqui a gente conta com apoio toda a parte de produção, de vídeo, internet, marketing, toda a estrutura para vídeo institucional, videoaula, o que precisar do pessoal do Plano B. E é isso. Até a próxima semana. Obrigada, muito obrigada, viu? Adorei a experiência.